Vamos falar de um assunto que, olha, mexe com todo mundo: dinheiro. Pode ser uma fonte de estresse enorme ou de liberdade. A ideia aqui é ir direto ao ponto para a gente entender de onde vêm nossos hábitos com dinheiro, como é que eles se formam. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Para muita gente, lidar com as finanças parece uma batalha sem fim, cheia de ansiedade, de confusão. A verdade é que para entender como uma pessoa lida com o dinheiro hoje, a gente precisa dar uma olhadinha no passado dela. E para ajudar nessa jornada, a gente vai conhecer a Nicole. A história dela vai servir como um estudo de caso, sabe? Ela enfrenta desafios financeiros que são super comuns. E o caso dela vai dar umas pistas bem importantes para a gente. Então, vamos analisar a situação da Nicole. Ela tem um bom emprego, um bom salário, mas o cenário é esse aí: vive sem dinheiro, compra tudo no impulso, não tem controle nenhum dos gastos, tá com dívida no cartão e, o pior, tem pavor de pensar em investir. Isso tudo são só sintomas, sabe? Sintomas de um problema muito mais fundo. E é aqui que a gente começa a cavar de verdade. Esses comportamentos financeiros não aparecem do nada, eles são construídos com o tempo e começam, olha, muito antes da gente ter a nossa primeira conta no banco. É uma boa pergunta para se fazer, né? Quem foi que nos ensinou a lidar com dinheiro? Qual foi a primeira lembrança de comprar alguma coisa ou de guardar uma moedinha? O que se falava sobre dinheiro em casa? As respostas para isso são o comecinho da história de cada um com as finanças. Agora a gente chega no coração da coisa. A nossa relação com o dinheiro, esse nosso mapa financeiro, é moldado por três grandes forças que vêm de fora. E entender que forças são essas é o que permite, finalmente, tomar o controle da situação. A primeira influência, e talvez a mais poderosa, é a família. As frases que a gente ouve, tipo, dinheiro não dá em árvore, ou tem que aproveitar a vida hoje, e os exemplos que a gente vê em casa, tudo isso forma a base de como a gente se comporta. É como se fosse o nosso primeiro manual de instruções financeiras, mesmo que a gente nem perceba. Logo depois, vem os amigos. A pressão social, ela é real. Para fazer parte de um grupo, muitas vezes as pessoas acabam gastando para manter um certo padrão, seja em restaurantes, roupas, viagens. Essa vontade de pertencer afeta o bolso diretamente. E por fim, a sociedade e a mídia. É um bombardeio constante de mensagens que criam padrões de consumo, que criam desejos novos o tempo todo. As redes sociais, principalmente, funcionam como uma vitrine gigante de estilos de vida que acabam levando a gente a consumir para alcançar um ideal que muitas vezes nem é nosso de verdade. Certo. Agora que a gente já conhece as três grandes influências, vamos voltar para Nicole e ver como esse mapa se aplica direitinho na vida dela. A história dela ilustra isso de um jeito impressionante. A situação da Nicole é o resultado perfeito de mensagens que batem de frente. De um lado, a mãe, com aquela mentalidade de economizar cada centavo, de que tudo é difícil. Do outro lado, o pai, com a filosofia do aproveito agora, depois a gente vê, passa no cartão. A Nicole cresceu no meio desse verdadeiro cabo de guerra financeiro. E o resultado dessa casa dividida é essa confusão toda dentro da Nicole. Ela vive uma guerra interna entre a culpa na hora de gastar e o impulso de aproveitar a vida. E essa batalha sem fim impede que ela tenha um plano claro, o que isso gera dívidas e uma baita insegurança. Ok, o diagnóstico está claro, mas agora vem a parte mais importante. Esse roteiro pode sim ser reescrito. Então vamos focar em ações que podem trazer uma mudança de verdade. Então, o ponto crucial é este. Ter consciência do problema já é libertador, mas é a ação que transforma de fato. Não adianta só saber de onde vêm os hábitos ruins. É preciso agir para construir um novo caminho. E aqui estão 5 atitudes que podem ser tomadas tipo agora. Primeiro, rastrear cada despesa. Anota tudo para entender para onde o dinheiro está indo. Segundo, criar metas claras. Dá um propósito para o dinheiro. Terceiro, dá uma segurada nos gastos não essenciais, pelo menos por um tempo. Quarto, atacar as dívidas com vontade, pagando sempre mais que o mínimo do cartão. E quinto, começar uma reserva de emergência, não importa se com pouco. São passos bem concretos e muito poderosos. Chegando ao final desta análise, a mensagem principal é sobre poder de escolha. É sobre assumir o papel de protagonista na própria história financeira. Essa frase resume tudo, né? Ninguém escolhe a família onde nasce, nem a cultura onde vive. Mas a escolha sobre o que fazer com tudo isso, sobre quais lições manter e quais simplesmente deixar para trás, essa escolha é de cada um. No fim das contas, é disso que se trata. Educação financeira não tem a ver com fórmulas mágicas. Tem a ver com o desenvolver a habilidade de tomar decisões mais conscientes, que estejam alinhadas com os objetivos de vida de cada um.
E assim fica a pergunta final para reflexão. Depois de entender as influências e conhecer os passos para a mudança, qual será o próximo capítulo na história de alguém com dinheiro? A página está em branco, pronta para ser escrita.